Muito bem. Agora que já vimos todos os conceitos de ponto de equilíbrio, em quantidade, ponto de equilíbrio em receita, ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, vamos à aplicação. Então pegue aí na sua apostila, no item 7.5, análise do ponto de equilíbrio em saúde, vamos ver vários exemplos e vários casos onde você vai poder aplicar esses conceitos de ponto de equilíbrio. E aí, na quinta-feira, a gente também vai poder debater e tirar dúvidas sobre a resolução de cada um deles. Bom, então o primeiro que temos lá, dentro do 7.5, o exercício 1, nós temos esse seguinte enunciado. Eu vou orientar vocês como vocês vão resolver cada ponto de equilíbrio. Então tá aí, ó. A Cia Felucci produz e vende cerca de 31.250 pacotes de algodão para uso farmacêutico por mês. O preço do pacote é de R$ 3,50 e esse é, por enquanto, o seu único produto. Os custos e despesas variáveis atingem R$ 1,50 por pacote e os custos e despesas fixas 50 mil por mês. A capacidade produtiva da empresa é de 40 mil unidades no mês. Então ela está fazendo 31.250 e tem uma capacidade de 40 mil. Aí o que nós vamos pedir? Calcule o ponto de equilíbrio da empresa. Para isso você vai usar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil normal, que a gente viu. Depois nós vamos, se os custos e despesas variáveis aumentasse para R$ 2,00, qual seria o ponto de equilíbrio? Então, nós temos que o custo variável é R$ 1,50 e o preço de venda é R$ 3,00. Na letra B, a gente vai esquecer que o custo variável é R$ 1,50 e recalcular como ficaria o ponto de equilíbrio se o custo variável fosse para R$ 2,00, usando a mesma fórmula do ponto de equilíbrio. E depois nós vamos calcular o lucro atual e o lucro máximo da Felucci. Então, aí eu já preparei aqui para você como que você pode fazer isso. Ó. Receita. Você vai calcular a receita para 31.250 e a receita para 40 mil. Calcular os custos variáveis também para 31.040, mas com custo variável de 1,50 antes do aumento para R$ 2,00, gerando a margem de contribuição. Depois tirando os fixos de 50 mil e vendo então o lucro de cada um. Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício que vamos fazer é o do Hospital Santos Anjos Limitada, que conta aqui, através de um levantamento de sua contabilidade de custo, chegou à seguinte conclusão com respeito aos seus custos e despesas anuais referente a um tipo de procedimento. Então tenho aqui custos e despesas fixas, depreciação de equipamentos, mão de obra, impostos e despesas financeiras, R$ 522 mil. Custos e despesas variáveis, nós temos aqui então materiais médicos, mão de obra variável, direta variável e custos e outros gastos variáveis, 400 por procedimento. Sabendo que o preço pago pelos planos de saúde é de 2.000 por procedimento, pede-se. Aí vem letra A, B, C e D. Na letra A, quantos procedimentos devem ser realizados por ano para atingir o ponto de equilíbrio? Vamos utilizar a fórmula do ponto de equilíbrio normal, que é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Depois, qual será o valor da receita do hospital? Então, aí é só multiplicar aqui, então, quantidade encontrada no ponto de equilíbrio vezes o preço de venda. Se o hospital quiser obter um lucro de 20% sobre a receita total, quantos procedimentos deverão ocorrer durante o ano? Então, aqui, nós vamos ver, ter que calcular um lucro de 20% sobre a receita total. Então, para isso, eu vou usar essa fórmula. Agora, muito cuidado, porque aqui está dizendo, se o hospital quiser obter um lucro de 20% da receita total. O que seria 20% da receita total? Seria uma quantidade vezes o preço de venda vezes 20%. Isso seria o lucro. Né? Então, aqui no lugar do custo de oportunidade, o ideal é entrar aqui na fórmula, onde está o custo de oportunidade, e entrar
quantidade vezes o preço de venda, que é 2.000, vezes 20%. E aí você tem quanto que seria esse custo de oportunidade sobre a receita total no ponto de equilíbrio. E aí depois que você achar essa quantidade, vão achar que lucro é esse. Achar primeiro a receita e depois achar o lucro. Então essa é a resolução do Hospital Santos Anjos. No 3, nós temos aí o Hospital Santana. O Hospital Santana precifica seus procedimentos sempre dobrando o valor dos custos variáveis. Assim, se o procedimento tem custo variável de 500, o preço do procedimento era 1.000. Se custasse 300, o preço seria então 600. Então sempre dobra. Para praticar o preço de venda, sempre dobra em relação ao custo variável. Essa era a política de precificação da empresa. Sabe-se que os custos e despesas fixas eram de 800.000. Pede-se, qual será a receita no ponto de equilíbrio desse hospital? Se o hospital pretende um lucro de 200.000, qual deverá ser o faturamento? Para resolver essa questão, vamos utilizar a fórmula do ponto de equilíbrio em receita, essa que temos aqui então no slide. Os dados então tá aí, ó. A gente sabe que o preço de venda sempre será o nosso 100% e que o custo variável sempre será 50% do preço de venda, para um custo fixo de 800 e um lucro de 200. Então, essa é o nosso exercício 3, ok? Em breve falaremos sobre o exercício 4.